E seja bem-vindo a mais um vídeozão insano. Rapaziadinha, começamos a semana daquele jeito, um pouco apuradinha ali, né? Dominguinho, alguns mercados, alguns ativos abriu com gap de alta, gap de baixa. Mas vamos lá então, nada que comece ruim possa terminar bom, né, minha filha? Então vamos embora então, que eu já estou posicionado em quatro ativos diferentes. Se eu não me engano, eu acho que eu mapeei alguns com vocês ontem, tem que dar uma olhada depois. Mas o primeiro é o USDJPY, tá? Identifiquei essa forte impulsão de queda aqui no USDJPY e, e uma subida muito fraca, ou seja, um pullback, uma subida em formato de pullback, e logo formou uma região de Wyckoff, né? Então, temos o PSY aqui, o Cell Climax, o AR, o T e o TAD aqui em cima que eu não marquei, tá? Mas, ó, o mercado testou essa região, alguns traders pegou de primeiro, mas eu esperei o nosso LPSY, tá? Então, o que que aconteceu quando o mercado testou minha região de UTED? Então eu esperei ele voltar para dentro desta causa, mas já gerando o efeito ele fazer um reteste no meu AR. Então o mercado ele voltou, né? Fez o reteste no meu AR, não, desculpa, no meu UT, tá? Então ele fez o teste no meu UT, nesse teste eu vendi e olha o candle que fez, tá, minha família? Esse candle de impulsão muito, mas muito forte. Já botei meu stop do zero, caso o mercado não queira configurar esse trade e voltar tudo, já me tira no zero ali, beleza? Estou posicionado também no Bitcoin, beleza? Foi meio de última hora ali, nesta tarde, porque eu estava mapeando o mercado ali, fui ver se estava perto da minha entrada macro, mas ainda não está. Então eu mapeei uma entrada de compra, beleza? Então percebi que o mercado veio de uma baixa, mudou caráter, aí fez uma forte impulsão de alta e voltou de formato de pullback também, tá? Voltou em forma de pullback. Se a gente traçar aqui, a gente consegue tirar uma proveito aqui, uma correçãozinha, beleza? Bem de levezinho aqui. Opa, aqui, opa, aqui, beleza? Mais ou menos nessa região aqui, tá? Então o mercado capturou liquidez, né? Se ele capturou liquidez, eu dei a minha entrada exatamente aqui. Deixa eu, ó, não sei porque não tá aparecendo. Aqui, vamos ver. Mas enfim, ó, a minha entrada foi exatamente neste candle aqui, tá? Vou botar com dois. Foi exatamente neste candle aqui e o mercado explodiu para cima, beleza? Então, é isso. No Bitcoin foi isso. Agora é só aguardar chegar na minha região ali e dar o nosso take. No NZD USD, família. Também eu acho que eu mapeei com vocês ontem, ou não, acho que foi hoje mesmo. Tá? O mercado testou uma região de breaker block junto com imbalance. Aí também tivemos uma grande faixa de negociação de volume. Se a gente marcar daqui até aqui, agora deu aqui, né? Mas a hora que eu marquei, o mercado estava dando uma grande faixa de volume nessa região aqui, onde está meu breaker block. Então, a hora que o mercado chegou naquela região, já logo dei minha entrada. Também foi cravada, tá? Fiquei um pouquinho negativo aqui, ó, como você pode ver a setinha aqui. Então, o mercado me acionou e explodiu para cima também. Beleza? Vamos entender melhor o contexto, tá? Numa hora, eu já identifiquei que o mercado tinha feito uma quebra aqui já. Nesse choquezinho aqui. O mercado subiu muito, mas muito forte, capturando toda essa liquidez aqui nos fundos. Então, assim que o mercado fez essa quebra aqui, capturando essa liquidez, subindo forte e descendo de forma corretiva em formato de pullback, falei, pô, vou ficar atento nesse daqui, nesse ativo aqui, porque pode dar um possível trade. E é o que está acontecendo, beleza? Vamos conduzindo e vamos ver até onde a gente pode conduzir este trade, tá? Então a gente pega aqui a nossa expansão de Fibonacci, coloca do começo da impulsão até o final da correção e coloca bem onde está nossa entrada. Então esse trade pode pagar até 10 para 1 ou também pode pagar 16,16, beleza? Então vamos ir conduzindo o trade, já botei o meu stop no zero e agora é só ir conduzindo. O SDCAD também foi uma entrada maravilhosa, muito linda mesmo. O mercado já veio fazendo topos e fundos nivelados, né? Fazendo uma nossa famosa
flat irregular, com liquidez em cima, liquidez embaixo. Marquei essa região de order block na água 4, esperei o mercado capturar essa liquidez, subir forte, quebrar o último topo, voltar em formato de pullback, para daí sim pegar um lindo movimento de alta, tá bom? Então foi exatamente o que aconteceu. Opa. Foi exatamente o que aconteceu. Assim que o mercado capturou essa liquidez, eu identifiquei um outro choque, tá? O mercado quebrou esse último topo aqui, o topo vale, voltou de forma corretiva, uma impulsão de, não estou conseguindo ver aqui, mas 80 graus aparentemente, para uma impulsão corretiva de aproximadamente 33 graus. Isso é muito bom para darmos uma entrada bem validada, beleza? Sem contar que a nossa queridíssima, preferida POC está aqui. E olha onde o mercado testou, exatamente na região da POC, beleza? É isso mesmo que eu estou posicionado nesses 4 ativos. Ethereum não mexi em nada ainda, Solana também não mexi em nada. Se você não assistiu o vídeo que eu mapeei as criptomoedas, vale a pena você ir lá assistir, tá? Está muito bom o vídeo, está muito bem montadinho. Só esperar chegar no nosso ponto e tacarmos venda, beleza? E GBP-JPY também numa distribuição de Wyckoff, vou falar redistribuição, mas não é redistribuição, né? Distribuição de Wyckoff. O mercado já está construindo a nossa causa, consequentemente já está construindo o efeito, e assim que o mercado testar o meu UTAD, voltar para dentro dessa região do UT, assim como ele está testando nesse exato momento, então o mercado foi lá, buscou o meu UT, buscou o meu UTAD, voltou para dentro da região, testou o meu UT, eu pego a minha entrada aqui fazendo o nosso movimento de LPSY, beleza? LPSY. Assim, né, pode pegar um grande movimento de queda também. Euro USD está lindo, maravilhoso também, para nós podemos pegar um lindo trade, tá? Então, bem rapidinho aqui no contexto macro, o mercado testou uma região de demanda no 4 horas, tá? Esse order blockzinho aqui no 4 horas, descendo o tempo gráfico no 1 hora, a gente consegue identificar uma quebra de estrutura, um famoso choque, né? Então o mercado quebrou a estrutura, está voltando em formato de correção. O que a gente tem que aguardar agora? Uma famosa captura de liquidez neste último fundo válido, beleza? Capturando liquidez neste último fundo válido, o que a gente pode esperar? Uma linda compra nesse imbalance e nesse breaker block que eu marquei aqui, tá? Isso aqui é um breaker block. A gente for refinar o tempo gráfico 30 minutos, é um breaker block, beleza? Então, já deixei marcado aqui já para esse possível trade aqui que pode acontecer nos próximos dias. Vamos ficar muito, mas muito atento mesmo aqui, desde que é uma região muito boa. GBP USD, vamos ver o que nós temos aqui. A mesma coisa, quebrou a estrutura, subiu forte, com ângulo de aproximadamente 84 graus e está descendo de forma corretiva também, tá? Fica bem certinho aqui, até o momento está com 21 graus, mas até descer aqui, não ficando nos 60, acima dos 60 tá ótimo. E 50 para ser mais exigente. Então o mercado já está querendo descer de forma corretiva, testou a forma corretiva, tocou no meu breaker block também aqui. Aqui. No breaker block. Aqui eu vou pegar uma posição de compra também. E o melhor, liquidando esta galerinha aqui. Beleza? Liquidou essa galerinha aqui, então nós temos um contexto de compra exatamente assim. Tocou, entrou. Coisa linda de se ver, tá? E a nossa POC também está aqui, ó. A gente refina a nossa entrada, ó. A gente pode pegar um movimento semelhante com a da linha da POC. Beleza? Agora é só a gente jogar para cá.
9. Beleza? Então temos a nossa POC exatamente aqui. Então o mercado testou a região de Breaker Block juntamente com a POC, que consequentemente já vai estar dando um ponto de retração de Fibonacci. Olha quem está aqui, 0,705 de Fibo. Então o mercado testou aqui o Breaker Block, se dá a tua entrada de tua ordem de compra e surfa um grande movimento, beleza? Capturando essas liquidez aqui nos topos, beleza? Para mim, o GBP/USD é isso. CHF-JPY, minha família. Está mapeadinho já, tá? Acho que eu mapeei ontem com vocês também. O mercado quebrou o último movimento de baixo, fazendo assim o nosso famoso choque. Mesma coisa. Impulsão 74 graus. Correção no momento 24 graus, mas até tocar na nossa região pode estar no 42 graus. Beleza? Liquidez nos fundos. Aqui tem piscina de liquidez mínima do dia anterior, tá bom? A gente poder pegar aqui, ó. Onde eu marquei a liquidez é mínima do dia anterior. Isso deixa a nossa região muito, mas muito forte mesmo. Só para vocês entenderem bem. Deixa eu fechar aqui, ó. Mínima do dia anterior, tá? Isso deixa a nossa região de entrada muito forte. Beleza? Então, para mim, o CHF-JPY é isso, capturando todas essas liquidez aqui embaixo. Então, se o CHF-JPY vir testar nessa região, capturou liquidez, fechando em barras, nós pode pegar uma entrada de compra exatamente aqui, bem no teste desse break, desse order block, tá? Juntamente também com a nossa queridíssima POC, order block em balas. Vamos ver se tem uma região boa de retração de Fibonacci? Também tem, ó. 0,705 de Fibo. Coisa linda, maravilhosa, tá? Então podemos pegar um bom movimento aí. Vamos ficar muito atento. Tchau, SD eu não opero, tava dando só uma olhadinha. E o nosso NZD CAD. Vamos ver. O NZD CAD eu não mapeei, tá? Então vamos mapear ao vivaço agora aqui com vocês. Apesar dele estar bem feio aqui, né? Com liquidez nos fundos, liquidez no topo, tá no meio do gráfico, não tá muito interessante, sendo bem sincero com vocês, o nosso queridíssimo GBNZD CAD, tá? Mas se nós refinarmos o tempo gráfico, nós temos aqui uma Fair Value Gap, um FVG aqui, um imbalancezinho, tá? Imbalancezinho com impulsão, mercado corrigindo em forma de pullback, coisa linda. Beleza. Temos aqui então a nossa impulsão. Aqui seria um tradezinho bem rapidinho mesmo, né? Uma forma de impulsão com 78 graus. Aí o mercado já está corrigindo atualmente com 16, menos 17 graus. Até o momento, até tocar nessa região, pode pegar um 35 graus. Se a gente observarmos bem, temos um breaker block tanto numa hora quanto no 30 minutos, tá? Só a gente marcar aqui essa região, toda essa regiãozinha aqui e pegarmos o nosso breaker block. A gente refina o tempo gráfico, identificamos o nosso choque, nossa quebra de estrutura do último topo da tendência anterior, tá? Então, o mercado retestando aqui essa região, a gente pode pegar uma comprinha, beleza? Vamos ver se o mercado testou outra região. Mas toma cuidado, esse trade eu acho melhor vocês pegar com confirmação, porque tem liquidez embaixo, tá? Então o mercado, vamos arrumar isso aqui melhor. Então o mercado veio testar essa região de demanda, não pega no toque. Espera o mercado tocar, espera o mercado quebrar o último topo, voltar em ABC, no pullback a gente pega. Beleza? Porque temos liquidez embaixo. Então, para nós termos uma tendência, uma futura e uma pequena tendência de alta, a gente tem que esperar uma confirmação, um alinhamento de fluxo, beleza? Então, para mim é isso. Para o NZD AM, pontos de Fibonacci, também 0,705 de Fibo. Esse ponto aqui é muito, mas muito importante para nós, beleza? Opa, tirei sem querer. 0,705 de Fibo, vamos ficar bem atento aqui, tá?
neste possível trade. Deixa eu só tirar o restante aqui. Deixa só ela. Beleza? Então, para mim é isso, tá? Ó, o STJP está disparando, o Bitcoin está querendo dar uma leve corrigida, o NZD-USD também dando uma leve corrigida, deve ser a sessão de Ásia, né? Deixa eu abrir aqui, sessão de Tóquio, né? É, sessão de Ásia, sessão de Tóquio. Ethereum, Solano, não mexi. Para mim é isso, família. Tá? Não vou ficar estendendo muito aqui não. Acho que eu vou dar uma... Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo. Estamos com 15 minutinhos de vídeo. Para fechar 5, bora mapear um tradezinho aqui, mais um. Vamos ver o que nós temos. Fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quero mostrar bastante coisa para vocês. Euro JPY já está aqui? Não, não está. Então vamos mapear o nosso Euro JPY. Beleza? Ó, no gráfico de 1 hora já tá feio. No gráfico de 4 horas. Não, vamos refinar um pouquinho mais. Tá, já estou vendo o afunilamento aqui de baixo. O mercado não está querendo mais subir. Encontrei essa regiãozinha aqui de demanda. Beleza? Encontrei essa região aqui de demanda. Já testada. Mas, para ser bem sincero com vocês, não está legal. Vamos escolher outro. Não está legal esse Euro JPY. NZD JPY. Não quero operar mais NZD. Segue a JPY, já mapeei. EuroCAD. Acho que eu não mapeei o EuroCAD. Vamos dar uma mapeada então. No 15 minutos já testou minha região de demanda. Tá? Eu acho que eu tinha mapeado ontem com vocês no vídeo. Mas no 15 minutos já testou minha região de demanda. Se não me engano, essa região de demanda é em 4 horas. Se eu não me falha a memória. Isso, a impulsão macro é de baixa, então o mercado tende a voltar a cair se não romper essa região, tá? O mercado já está em captura de liquidez destes topinhos aqui. Beleza? Então, o que a gente tem que esperar? Diminuindo o tempo gráfico, a gente tem o que? O nosso último topo, nosso último fundo relevante. Onde é o nosso último fundo relevante? Exatamente, esse daqui. Por que esse daqui? Sendo que nós tem tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse. Olha a diferença, o mercado aqui, ele tem um espaço para formar esse fundo. E aqui não tem espaço nenhum, aqui não tem espaço, aqui só tem pavio. Então esse fundo aqui não se torna válido. Beleza? Então, sempre que você for identificar um fundo válido, vamos supor, o mercado está em tendência de baixa, você quer identificar um topo válido, sempre nota esses espacinhos aqui, tá? Se tem esses espacinhos aqui, o mercado é topo válido, beleza? E assim vale também para a tendência de alta, tá? Então, se a gente já pegar aqui numa região de 15 minutos e marcarmos, já temos um afunilamento, tá? O mercado já não está mais a fim de subir e, consequentemente, teremos uma região de Wyckoff aqui também. Vamos ver se a gente consegue achar. Você vai ter no 1 hora, no máximo 3 horas. Exatamente. Ó, temos aqui o nosso queridíssimo PSY, SC. Aí nós tivemos o nosso UST. Tá, deixar bem bonitinho para vocês aqui. ST, aí nós teríamos o nosso AR, nosso UT e o nosso UTED que está acontecendo nesse exato momento. Beleza? Então, assim que o mercado já quebrou minha região de AR, então assim que o mercado voltar do TED, a gente já tem um tradezinho montadinho ali, tá? 276. Então vamos lá então.
O mercado já está no TED. Se o mercado voltar, entrar para minha região do T, voltar em ABC e testar de novo minha região de UT, aí sim a gente tem um trade exatamente neste preço aqui, beleza? Então, para mim é isso que tende a acontecer no nosso queridíssimo EuroCAD, tá? Então nós já mapeamos o USD, JPY, Bitcoin. O Bitcoin eu não analisei, não. O Bitcoin só mostrei o nosso tradezinho aqui que eu entrei, tá? E o USD, o Outcast também mostrei o nosso trade que eu entrei. O Ethereum não mexi, Solana também não mexi. Aí nós analisamos o nosso GBP JPY em busca do nosso TED, beleza? E analisamos o USD também. Analisamos também o nosso queridíssimo GBP USD, CHF JPY, NZD-CAD e o nosso queridíssimo EuroCAD. Família, se vocês, né, assistir esse vídeo com muita atenção, você vai ver que todos os ativos que eu analisei têm o mesmo conceito, tanto para venda, tanto para compra, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é sempre o que? Se o mercado está em uma tendência de baixa, eu quero buscar uma compra, o que eu tenho que esperar? Uma região de demanda na macro. Então vamos supor, então, o mercado estava em alta, reverteu para baixa, aí o mercado começou a cair, certo? O que eu espero? Eu espero um toque na região de demanda e depois eu espero o quê? Uma impulsão forte quebrando o último topo. Assim que quebrou o último topo, o que eu espero aqui? Logo, com certeza, o nosso choque. Assim que marcou o nosso choque, o que eu espero ainda mais importante? Uma correção em formato de pullback. Não quero aquela correção impulsiva, tá? Não quero aquela correção que, vamos supor, o mercado está em alta e começou a ir para baixa, testou a região de demanda, aí o mercado subiu, quebrou o último topo e o mercado voltou forte. Eu não quero esse tipo de região, essa região ela não me interessa. O que eu quero? Quero o mercado descendo, mas não querendo descer. Eu quero uma divergência nos volumes, tá? Eu quero uma divergência nos volumes. Então, vamos supor, aqui o mercado está de baixo, mas o volume está tão grande e o candle tão pequenininho, nós já estamos tendo uma divergência de volume, beleza? Então, sim, assim que o mercado testar minha primeira região de demanda, eu diminuo meu time frame e procuro o quê? Uma outra região de demanda. Então, vamos supor que temos uma outra região de demanda aqui nesse ponto. Assim que o mercado testou, nós temos uma compra exatamente neste preço aqui, beleza? Então é isso que eu procuro, é esse o setup. É esse o setup que eu utilizo, beleza? Se você vê o mesmo contexto para compra, o mesmo contexto para venda. Se você assistir com muita atenção, garanto que você vai sim começar a operar sozinho sem precisar assistir vídeos e tal. Claro, é sempre bom assistir um vídeo para você sempre ter um conhecimento a mais, tá? Mas pratique sozinho, começa a operar só você e o gráfico. Não fique dependendo de mentor, dependendo de youtuber, dependendo de pessoas para operar, tá? Claro que eu passo aqui algumas informações aqui, quem quiser pega, mas é nesse sentido que foi que eu comecei a operar sozinho, beleza? Eu operava muito na base de mentor, eu sempre assistia uns 10, 15 vídeos para poder pegar um setup, trocava de setup a cada 5 dias, nunca parava com o setup quieto, até que também eu vou tocar num ponto muito importante, que é a nossa rotina, tá? Então, quando você acorda e já vai para o gráfico, seu corpo, a sua mente não está preparada para fazer trade, tá? Então, você é trader, mas você não faz trade. Você simplesmente só acorda, vai para o gráfico e aperta compra ou venda sem contexto nenhum. Então, tem uma rotina definida, não pré-definida, tem uma rotina definida antes de operar, operando e depois de operar, beleza? Ah, tomei stop, não sei o que, tô furioso, então vou entrar com mão pesada para recuperar tudo de uma vez. Mantenha calma, cara. Tomou stop, dá um pausa, vai lá fora, toma uma água, respira, vai caminhar, fazer exercício, sai um pouco do gráfico. Quanto mais tempo você fica no gráfico, mais informação você vai absorvendo e, consequentemente, você vai criar um monte de cenário na sua cabeça que uma hora você está com contexto de compra, vamos supor,
o mercado está uma tendência de alta, aí você identificou uma região de demanda e falou, pô, se o mercado testar aqui, eu vou comprar, porém o mercado começa a vir testar essa região e você fala, pô, esse mercado está com uma tendência muito forte de baixa, aí você acha uma região de oferta e fala, se o mercado tocar aqui, eu vou vender. Aí o mercado, o que que o mercado faz? O mercado toca na sua região de demanda, quebra o último topo, e volta em corrigindo, você nem vê o setup teu acontecendo. E a hora que você pensa em entrar em vendido nessa segunda informação que você tirou da sua cabeça, o mercado vai lá e sobe, explode para cima e te tira. Aí você fica mais brabo ainda e fala que trade não funciona, e fala que o mercado é isso, o mercado é após, o mercado é aquilo. Mas é claro, você que está apostando. O mercado é o mesmo todo santo dia. O gráfico é o mesmo todo santo dia. Basta você também fazer a mesma coisa todo santo dia. Então, uma dica que eu dou: não acorde e vai direto pro gráfico. O gráfico é o que você menos tem que olhar no seu dia. Ah, Pedro, mas não é o gráfico que me dá dinheiro? Sim, é o gráfico que te dá dinheiro, mas o teu psicológico também vai te ajudar muito e vai se abalar muito se você também não se ajudar. Beleza? Então, não fique comendo gráfico, não fique comendo informação. E quando você for operar, quando você sentar na sua cadeira e começar a operar, você não vai olhar notícia, não vai olhar guerra, não vai olhar se o Irã está com os Estados Unidos ou vice-versa, petróleo a, sei lá, $80. Não olha essas notícias a hora que você for operar, que sua cabeça vai criar um monte de cenário. Pô, então se o tá tendo guerra lá no Irã, nos Estados Unidos lá, Estados Unidos e Irã, e o petróleo tá $80, tá subindo forte e a guerra não acabou ainda, então eu vou procurar contexto de venda. Aí você vai lá, procura o contexto de venda e na micro tá um contexto de, opa, minto. O mercado está em alta, você vai procurar contexto de compra e na micro está um contexto de venda, você vai lá e entra comprado, com análise técnica, análise fundamentalista, vira aquele monte de bololô de informações e você não consegue tirar nenhum proveito disso e ainda perde dinheiro, tá? Então, quando você sentar na tua cadeira, ligar o teu computador, respire por 2 minutos, entenda por que que você está ali, entenda por que que você está operando, beleza? Você não está ali para ganhar dinheiro rápido e muito menos para fazer dinheiro para pagar uma conta que está atrasada. Não, você está ali para criar patrimônio para a tua vida futura, tá? Então, sentou no gráfico, ligou teu PC, opere gráfico, não opere notícia, opere gráfico, beleza? Então, é essa a minha dica que eu dou para vocês aqui. E foi esse o Sage Mapeado, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser entrar na minha comunidade, estamos trocando bastante ideia. Hoje foi meio que parado, mas deixa eu mudar aqui para vocês verem. Ó, eu só falei hoje na comunidade falando que o SDJPY não tinha me acionado, ó. Mandei o trade ali do... Ah, não, tinha mandado o Audicard também, ó. O Audicard tinha postado aqui também, com a ordem posicionada. Então, assim que o mercado me acionou, não mandei ainda, mas, ó, está aqui na comunidade, tá? E o SDJPY, que eu acho que não deu um pouco mais para cima. Mas ó, aqui já estava acionado, né, menos 9 centavos de dólar negativo. Aí eu mandei o SD JPY, já estava posicionado, tá? Consequentemente, se você for ver lá aqui no gráfico, no SD JPY já está pagando para mim, chegou a pagar 2 vezes o risco, agora tá quase pagando 1 vez o risco, tá? Então eu vou deixar a operação rolando. E vamos embora, vamos dormir aqui, vamos acordar que amanhã é outro dia, tem muita coisa para acontecer ainda, beleza? Mas então, se você gostou, entra na comunidade, me segue no Instagram lá, tem muita coisa legal lá, beleza? E é isso, família, até o próximo vídeo, valeu!